Saudações, bem-vindas e bem-vindos a este episódio de Conversarte Acadêmico. Eu sou a doutora Jenny Gonzalez e dessa vez vamos compartilhar com vocês uma experiência pedagógica produzida com alunas da disciplina Memória Social e Construção de Identidades Culturais que eu ministrei na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, como professora visitante estrangeira. Hoje temos conosco a Rachel Mirja de Paula e Silva Neves, notável aluna de nosso curso, que nos entrega uma interessante palestra intitulada A Construção da Política de Adquisição e Descartes na Gestão das Coleções, uma proposta de discussão sobre os tipos de memória e a consulta à comunidade na tomada de decisão pelos museus. Aliás, um tema controvertido e, portanto, muito relevante. Obrigada por ter aceitado nosso convite, Rachel. Nós te ouvimos. Boa tarde, meu nome é Raquel Mirja, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Gestão Cultural pela Universidade de Viena, na Áustria, e hoje estou trabalhando como gerente de gestão para impacto social em uma organização que trabalha e luta pelo bem-estar animal pelo mundo. Meu trabalho hoje é sobre a construção da política de aquisição e descartes na gestão de coleções, uma proposta de discussão sobre os tipos de memória e a consulta à comunidade na tomada de decisão pelos museus. A gestão das coleções é um processo de extrema importância e uma função primordial para as instituições museais. Essa relevância é confirmada por Nicola Ladkin em uma publicação do ICOM, do Conselho Internacional de Museus, como Gerir um Museu, Manual Prático, de 2004. Essa relevância é quando ele diz, e ela é confirmada por Nicola Ladkin quando diz, abre aspas, a gestão do acervo é vital para o desenvolvimento, organização e preservação do acervo que qualquer museu alberga. Para fins de alinhamento conceitual, gestão das coleções de acordo com o próprio ICOM, o International Council of Museums, abre aspas, constitui um conjunto das operações ligadas ao tratamento administrativo dos objetos de museu, considerando a sua inscrição no catálogo ou registro de inventário do museu. O ICOM também inclui a etapa de armazenamento, quando diz que, abre aspas, o condicionamento em reservas técnicas e a classificação também fazem parte das atividades próprias à gestão das coleções. Isso pode ser encontrado na publicação Conceitos-Chave de Museologia, do ICOM de 2013. Ladkin, por sua vez, na sua publicação de 2004, amplia essa visão quando diz que a gestão das coleções é uma expressão aplicada aos, abre aspas, vários métodos legais, éticos, técnicos e práticos pelos quais as coleções museológicas são formadas, organizadas, recolhidas, interpretadas e preservadas. Ao incluir os métodos legais e éticos à sua definição, Ladkin abarca uma visão mais estratégica da gestão das coleções, incluindo a necessidade de criação de padrões além do nível operacional. Ademais, as duas definições colocam em posição de destaque a incorporação de objetos, seja pela inscrição ou pela formação das coleções museológicas. E como coloca em seu texto, em seu artigo, Thaís Pimentel, do José Bittencourt e Luciana Ferron, um artigo de 2006, sobre a gestão de acervos do Museu Histórico Abílio Barreto, o gerenciamento, ou seja, o ato de administrar e todos os seus desdobramentos, todas as atividades fim do museu, só se torna possível se antecedido pela aquisição. Definir uma política de aquisição de objetos, então, é um componente importante na gestão de coleções museológicas, e Renata Padilha, em 2014, em seu livro em seu capítulo Documentação Museológica e Gestão de Acervo, que faz parte da Coleções de Estudos Museológicos, explicita que em cada museu, a autoridade de tutela deve adotar e tornar público um documento relativo à política de aquisição, proteção e utilização de acervos. Ela também coloca que essa política deve esclarecer a situação dos objetos que não serão catalogados, preservados ou expostos. Colocada a importância da aquisição na gestão das coleções, é importante então destacar o processo de descarte nos museus.
menos mencionado, mas não menos importante, esse processo de descarte na gestão dos acervos ou na gestão de coleções corresponde a dar baixa nos objetos, aí colocado também por Renata Padilha. Dar baixa nos objetos que fazem parte do acervo do museu, que de alguma forma não atendem mais aos objetivos da instituição, ou porque se encontram em condições de deterioração irreparáveis, impossibilitando sua preservação. Até recentemente, o descarte era visto como uma conotação negativa, e mesmo sendo executado pelas instituições, a discussão em torno do tema só se intensificou na década de 80. Atualmente, está comumente inserido em publicações sobre a temática, sendo inclusive destacado como uma parte integrante de uma gestão de coleções responsável pela UK Museums Association em 2014. Essa gestão responsável se torna ainda mais necessária nos casos de museus cujos acervos apresentam incongruências, seja porque não nasceram de um planejamento ou porque abarcaram mais do que podiam, acumulando coleções a ponto de se tornarem incapazes de preservá-las. Estando Manuelina Duarte Cândido em suas orientações para a gestão e planejamento de museus de 2014, abre aspas, os museus não têm capacidade ilimitada de colecionar. São tolhidos por espaço, recursos humanos e financeiros finitos. Uma visão complementar é apresentada também por Jenny Morgan e Sharon MacDonald em um artigo muito interessante chamado The Growing Museum Collections for New Heritage Futures, da International Journal of Heritage Studies. Elas colocam que a partir de uma pesquisa realizada com profissionais de museus, quando propõem que o descarte não deveria ocorrer exclusivo ou principalmente por questões de necessidade, mas deveria partir de uma avaliação mais reflexiva e abrangente do propósito da coleção. Assim posto, mostra-se necessária e primordial a inclusão do processo de descarte na política de gestão e desenvolvimento de coleções. No Brasil, a Lei 11.904, de 2009, que institui o Estatuto de Museus, organiza e normatiza o funcionamento de museus em todo o território nacional. A lei, em seus artigos 44 e 45, torna obrigatória a elaboração de um plano museológico, compreendido como uma ferramenta básica de planejamento estratégico, que deve ser elaborado com a finalidade de orientar a gestão do museu e estimular a articulação entre os diversos setores de funcionamento. No entanto, o plano museológico não se resume a apenas um plano estratégico, incluindo elementos também relativos ao nível gerencial da organização. A legislação pontua um conjunto de diversos programas ou grandes áreas compostas de atividades que integram essa gestão de museus. Dentre eles está o Programa de Acervos, e ela determina que a elaboração de projetos e ações para cada um dos programas deve visar o atingimento dos objetivos estratégicos do museu. Relacionado a esse programa, o 38º artigo da mesma lei também explicita a necessidade de criação de uma política, ditando que os museus, abre aspas, deverão formular, aprovar ou, quando cabível, propor para aprovação da entidade de que dependa uma política de aquisições e descartes de bens culturais atualizada periodicamente. Com o intuito de oferecer subsídios técnicos aos museus brasileiros para a elaboração de planos museológicos, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, publicou em 2016 o Guia Subsídios para a Elaboração de Planos Museológicos, objetivando, além de outros pontos, o fomento das normas e procedimentos para a organização da gestão e do planejamento dos museus. Na publicação, o IBRAM recomenda que o programa de acervos do plano museológico seja desenvolvido em 3 eixos, a partir dos objetivos do programa e da avaliação prévia de um diagnóstico. São eles: a aquisição e descarte, a documentação e a conservação e restauração. Quanto ao eixo foco deste trabalho, o objetivo do eixo aquisição e descarte, conforme o IBRAM, nessa publicação de 2016, é garantir uma política de aquisição e descarte de bens ou coleções com base em um planejamento. O IBRAM também pontua que todo museu deve, em consonância com seu planejamento conceitual, realizar um estudo sistemático das normativas que amparam o tema para a elaboração de um documento que estabeleça os critérios básicos que nortearão os processos de aquisição e descarte de itens de seus acervos. Os processos de aquisição e descarte de bens se tratam de momentos de tomada de decisão, por se tratarem de processos que envolvem escolhas, critérios, prioridades e seleções. Outros exemplos de processo de tomada de decisão nos museus, além da determinação do que deve ou não ser adquirido ou descartado, estão na definição de critérios do que deve ser documentado, preservado, restaurado, entre outros. Raquel Agostinho, em sua dissertação de mestrado,
Ela coloca que são momentos em que as instituições museológicas necessitam analisar as situações problema intrínsecas a esses processos e conceber uma relação dos fatores que podem contribuir para o desenvolvimento dessa tomada de decisão. A publicação do IBRAM de 2016 apresenta a necessidade de construção dessa política para a tomada de decisão com base no estabelecimento de critérios norteadores, mas ela não sugere uma metodologia ou ferramenta específica para isso. O IBRAM apresenta de forma geral que as políticas devem considerar as prioridades de aquisição e descarte de acervo e critérios técnicos para nortear a aceitação de doações e depósitos. Assim como a publicação do IBRAM, outra referência global também importante para a gestão de coleções e que apresenta orientações mais genéricas também para a construção dessas políticas é a norma Spectrum, Standard Procedures for Collections Recording Used in Museums, produzida pela Collections Trust, uma organização britânica, e adotada em diversos países, mais de 40, foi traduzida para diversas línguas também, inclusive para o português, na versão da Spectrum 4.0 de 2014, um projeto entre o trabalho em conjunto entre o Museu de Ciência da Universidade de Coimbra, em Portugal, e a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e 3 de seus museus também no Estado de São Paulo, a Pinacoteca, o Museu de Imigração e o Museu do Café, além de um conjunto de profissionais de museus que voluntariamente participaram na tradução e localização da norma em ambos os territórios. Esse documento guia de melhores práticas em gestão museológica traz questões gerais a serem incorporadas nas políticas de aquisição e descartes. Para aquisição, a versão da Spectrum 5.0 de 2017, a mais recente, pode ser encontrada no site da Collections Trust, apresenta a questão, tradução nossa, abre aspas, que tipos de objetos podem ser adquiridos e por quê? Enquanto para o descarte, denominado na norma desincorporação e alienação, questiona que critérios devem ser atendidos ao se considerar potenciais descartes. Para uma melhor definição desses critérios na tomada de decisão, portanto, torna-se indispensável uma discussão sobre o valor de significância do bem, uma vez que estão no cerne da existência, uso e preservação das coleções. Enquanto indivíduos e parte de uma sociedade, criamos, usamos e preservamos essas coleções devido aos significados e à importância que elas têm para nós. Entender e articular os valores percebidos ou atribuídos a um objeto ou coleção é, portanto, essencial para nortear as ações e as opções. Dentro da esfera latino-americana, uma referência interessante para essa discussão é a publicação trilingüe, português, espanhol e inglês, Ensaio de um Seminário da Oficina em Valoração de Acervos Museológicos, um compilado de contribuições apresentadas em um seminário-oficina ocorrido na cidade de Bogotá, na Colômbia, em 2012. Organizado pelo programa Ibermuseus, em colaboração com a Organização dos Estados Ibero-Americanos e a Fundação Getty, o encontro teve como objetivo reconhecer e debater as diversas faces e aplicações da valoração e avaliação de significância dos acervos museológicos. Dentre todas as contribuições interessantes presentes na publicação, um dos ensaios assume particular destaque quanto à proposta de um guia mais detalhado para a definição dos critérios para aquisição ou descarte de um bem. O ensaio Um Levantamento de Ferramentas e Métodos de Avaliação de Significância, de Veronica Bullock, aprofunda na definição do termo avaliação de significância e sua aplicação ao patrimônio cultural. De acordo com Bullock, nessa mesma publicação do Ibermuseu de 2014, a avaliação de significância, comumente utilizada no âmbito do patrimônio cultural, abre aspas, trata-se de um processo de pesquisa que revela os múltiplos significados, valores e importâncias representados em um objeto, acervo, sítio ou expressão imaterial da cultura. A autora destaca a avaliação da significância no patrimônio cultural móvel, citando o trabalho do professor Ian Hodgkinson, de 1989, que, conforme palavras da autora, captura perceptivamente a maneira que artistas, curadores, conservadores e a sociedade influenciam na mudança de significância de pinturas. De acordo com ela, Hodgkinson afirma que a significância se apresenta em um estado contínuo de modificações, em que o bem altera sua significância de acordo com a sociedade específica em que está interagindo com ele em um determinado momento da sua história. Para trazer mais um elemento a essa discussão, como diz Jacques Legoff, em seu História e Memória de 1990, uma explicação histórica eficaz deve reconhecer a existência do simbólico no interior de toda a realidade histórica.
incluída a econômica, mas também confrontar as representações históricas com as realidades que elas representam e que o historiador apreende mediante outros documentos e métodos. Além dessa questão temporal, Veronica Bullock coloca que interpretações atuais do trabalho de Hodgkinson compreendem a sociedade como elementos comunitários e individuais diversos, ou partes interessadas, que devem ser consultadas para avaliação da significância do patrimônio cultural móvel. Uma relação interessante pode ser feita entre a teoria de Hodgkinson, base para a construção dos modelos de avaliação de significância, e os conceitos de memória coletiva de Maurice Rollbach, de 1990, em seu livro A Memória Coletiva, do mesmo nome. Ao determinar que a sociedade ou comunidades envolvidas devem ser consultadas, a avaliação de significância, então, corrobora com a compreensão de Rollbach de uma memória construída a partir da socialização, onde a memória coletiva traz mais confiança e exatidão do que uma memória individual. Certamente, abre aspas, de acordo com Maurice Rollbach, certamente, se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre nossa lembrança, mas também sobre as dos outros, nossa confiança na exatidão de nossa evocação será maior, como se a mesma experiência fosse recomeçada, não somente pela mesma pessoa, mas por várias. Quanto a uma melhor definição de critérios na tomada de decisão para aquisição e descarte de um bem museológico, Bullock defende o modelo Significance 2.0, a Guide to Assessing the Significance of Collections, desenvolvido pela Collections Council of Australia, pelas autoras Kylie Winkworth e Rosalind Russell, em 2009, e a partir dos valores da Carta de Burra, é um guia que descreve as principais conceitos e etapas no processo de avaliação de significância de um objeto ou de uma coleção classificados como patrimônio. Assim como mencionado anteriormente, a discussão sobre a memória coletiva defendida por Rollbach se torna relevante quando a própria definição de significância adotada pelo modelo australiano se refere aos valores e significados de itens e coleções para pessoas e comunidades. Conforme descreve o guia, a significância ajuda a desbloquear o potencial das coleções, criando oportunidades para que as comunidades se acessem e desfrutem, além de possibilitar o entendimento da história e da cultura. A partir da abordagem de avaliação de significância de bens museológicos na tomada de decisão pelas instituições, sugere-se então uma discussão mais aprofundada de tipos de memória, como memória histórica, memória individual e memória coletiva, que são evocadas quando a comunidade é consultada. A partir de questões indagadas a essa comunidade, sugere-se também uma discussão em torno da memória social, trazendo Joel Kandou como referência. Outro ponto interessante que merece ser discutido futuramente é a relação da história com o tempo, como colocado por Jacques Legoff em seu livro História e Memória, quando, por exemplo, indaga que relações tem a história com o tempo, com a duração, tanto com o tempo natural e cíclico do clima e as estações, quanto com o tempo vivido e naturalmente registrado dos indivíduos e das sociedades? Jacques Legoff, em seu livro Memória e Identidade, de 1990. Para finalizar essa breve discussão, recomenda-se um paralelo desse último ponto com a avaliação de significância, uma vez que Veronica Bullock destaca que o modelo australiano foi desenvolvido com a consciência de que a significância muda diacronicamente e sincronicamente. Muito obrigada a todos e até a próxima. Más uma vez nos agradecemos a Rachel Mirha, de Paula y Silva Neves, por sua relevante palestra. E convidamos a quem está nos ouvindo a aprofundar nos temas sobre o patrimônio cultural, promovendo também diversas formas de preservar, conservar e salvaguardar nossas memórias coletivas e sociais. Lembramos que estamos no Instagram Conversarte Podcast. Obrigada a todas e todos, um grande abraço.